Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó Igreja do Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. Com esse Salmo 146, eu quero começar esse culto, né? Mais um culto virtual, que possamos colocar a nossa esperança nesse Deus e que possamos todos os dias desejar que esse Deus reine sobre as nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, como é que vocês estão? Eu não sei vocês, mas eu tô com muita falta dos nossos encontros presenciais, nossas celebrações, né? Tempo de dar abraço, poder visitar, poder sair sem essa pressão. Mas, enquanto isso não é possível, estamos aqui de novo, né, para mais um vídeo, mais uma mensagem, e continuamos orando e oro para que você esteja bem, que livre desse vírus e também continue firme na fé, no amor, crescendo em Cristo. Amém? Quando olhamos para Jesus, nós lembramos que ele morreu e sofreu. E o objetivo de Jesus é salvar cada um de nós. A salvação ela é pessoal, individual. Mas também
o plano de Jesus era nos unir como uma família, a família de Deus chamada igreja. Igreja não é o prédio, igreja são as pessoas, você é a igreja. E a igreja tem o propósito de glorificar a Cristo, ela existe para isso, glorificar a Cristo. E nós fazemos isso quando nós nos edificamos a fé um do outro e também alcançamos novas pessoas, agregando outras pessoas na fé, salvando outras pessoas, estaremos glorificando a Cristo, vivendo uma vida agradável, uma vida que agrada a Deus, ajudando pessoas, glorificaremos a Cristo. O texto para a nossa reflexão, e eu convido você a abrir, é no livro de Efésios. Abra aí no livro de Efésios e eu vou ler daqui a pouco. Eu quero fazer uma introdução aqui sobre o contexto, né? Olhando para esse momento da igreja, quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios. E Paulo, no capítulo 1, verso 15, ele elogia, ele diz assim que a fé entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos era conhecida. E Paulo elogia eles pela fé e pelo amor que eles tinham. Mas anos depois, o apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, ele menciona a igreja de Éfeso e as coisas agora já não estão como eram antes. Leiamos Apocalipse 2, 2 a 4. Eu leio, diz assim: conheço as suas obras, Jesus falando, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, pujante, cheia de fé, cheia de amor. Agora, anos depois, João vai dizer que ela tinha abandonado esse primeiro amor. O que aconteceu, com esta igreja? Não temos uma resposta clara na palavra, mas sabemos que a igreja primitiva, de um modo geral, ela passou por uma perseguição severa, com prisões e morte dos cristãos. Os historiadores dizem que quando a carta foi escrita, Éfeso era o mais importante centro comercial e religioso de toda a Ásia. Quanto ao comércio, a cidade tinha um porto excelente para exportação, era o ponto final da rota das caravanas vindas da Ásia. Quanto à religião, havia em Éfeso intensa adoração no templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Celebrava-se ainda o culto ao imperador nos templos erigidos aos Césares em Éfeso. O povo era dado a práticas esotéricas, magia, bruxaria. Também dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. A moralidade graçava, podemos dizer assim, nos templos de Afrodite em Corinto e de Diana em Éfeso. A imoralidade sexual era uma prática comum nesse tempo que a igreja de Éfeso existia. O contexto aqui vimos, cultural e moral, era decadente, Por isso Paulo escreve para que os cristãos cuidassem da maneira como viviam, para continuar cheios de fé e amor em meio a esse contexto, vestindo a armadura de Deus. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta incrível, te convido a ler toda ela, maravilhosa. E ali você vai ver a revelação divina de que quem crê em Cristo, essa posição que temos em Cristo nas regiões celestiais, que nós somos amados de Deus e somos selados com o Espírito Santo.
mas também traz orientações especiais para a vida cristã. Então vamos lá, quero que você abra em Efésios 5, capítulo 5. Eu vou ler o primeiro verso 1 e 2. Efésios 5, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A primeira orientação prática e especial que Paulo dá à igreja em Éfeso é que eles deviam, em primeiro lugar, imitar o amor do Pai, imitar o Pai. Eles imitassem o Pai no amor que o Pai tinha. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu devo imitar o meu Pai. Seria inútil nós sermos chamados filhos de Deus se não tivéssemos semelhanças com Deus. Porque nós somos, pelo texto diz que nós somos chamados filhos de Deus, e o nosso Pai então deseja, Ele quer ver essa semelhança em nós, a semelhança do Pai em nós, seus filhos. E a maior imitação aqui que a Bíblia fala é o amor, viver em amor. Ou seja, precisamos fazer do amor a principal regra da vida. Antes de qualquer regra moral, ética, é o amor, é a regra, viver cheio de amor, imitar o Pai no amor que o Pai tem. E esse amor, olhando para o texto, ele mostra duas características, e também baseado no capítulo 4 de Éfeso, de que o amor, essa característica do amor se manifesta pelo perdão, né? Quando diz que no capítulo 4 que Deus nos amou e nos perdoou. Então, quem ama, perdoa. O perdão é uma consequência do amor. E também devemos, então, amar e perdoar. E também, a segunda característica desse amor do Pai é que nós tenhamos um amor de sacrifício. Porque Jesus se sacrificou em nosso lugar por nós. Ou seja, esse amor não é um mero sentimento. Precisamos nos doar em sacrifício às outras pessoas, pelas outras pessoas, em favor das outras pessoas, assim como Jesus fez por nós, devemos fazer para com os outros. Então precisamos imitar a Deus no amor, imitar a Deus no perdão, imitar a Deus Pai, imitar a Deus no sacrifício. É o que Deus deseja para nós. Em segundo lugar, o texto continua, Efésios 5, verso 3 e seguintes. Em segundo lugar, nós, por sermos filhos do Deus Santíssimo, nós devemos imitar a Deus na santidade. A palavra de Deus diz que sede santos, assim como eu sou santo. E aqui no capítulo 5 de Efésios, do verso 3, diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Verso 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui, verso 17. Então aqui nós vemos Paulo exortando a santidade. E ele exorta dizendo assim, advertindo, no verso 6, a ira de Deus vem sobre todos que vivem na desobediência. Paulo exorta, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Também tenham cuidado com a maneira como vivem. E ainda, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. São exortações de Paulo que precisamos atentar. Queridos, em um determinado momento na vida, todo cristão precisará decidir que modelo de vida irá seguir. Modelo de vida de alguém, da sociedade ou de Deus, da Bíblia. Qual o padrão de conduta? Quais os hábitos que farão parte da sua vida? É uma decisão, é um modelo, é um padrão que a pessoa vai escolher, vai decidir. E esse padrão vai dirigir as suas decisões, vai dirigir as suas escolhas, também a sua maneira de falar, o que vai assistir, vai definir os seus negócios, como cuida do seu corpo, como cuida da sua vida. Qual é o modelo? A Bíblia aqui, o apóstolo Paulo apresenta um modelo baseado na santidade de Deus. Na santidade de Deus. Pense na tua família, O ideal seria que cada pessoa da tua família, da tua casa, que vive na tua casa, avaliasse se tem bons ou maus hábitos e que decidisse que para o bem da família abandonasse maus hábitos e adquirisse bons hábitos. Assim nós, em relação à família de Deus, a nossa vida pessoal e a família de Deus, devemos avaliar bons e maus hábitos e escolher aquilo que agrada ao Senhor, como diz o apóstolo aqui nesse texto, Paulo, ao tratar do assunto aqui de santidade, ele menciona os pecados dos quais é preciso fugir. E ele menciona os pecados do sexo, que prejudica a pessoa, e os pecados da língua, que prejudicam os relacionamentos, a vida em geral. Ou seja, os cristãos, segundo Paulo, não devem falar palavras obscenas e nem se envolver com fofoca. Também devem fugir da imoralidade, porque o corpo que nós temos foi criado por Deus e somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, fugir de toda imoralidade. Vale apontar, quero citar aqui o que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz, eu vou ler na versão Bíblia Viva, que diz assim, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que não poderei facilmente parar quando quiser. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Isso, porém, não quer dizer que devamos comer mais do que precisamos. Não pensem em comer como coisa importante, pois dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Já o pecado sexual nunca está certo. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja encher os nossos corpos com Ele próprio. O que significa que as coisas estão disponíveis para nós, mas temos que avaliar aquilo que vai fazer bem para nós e também não permitir que as coisas dominem a nossa vida, Pois estarão virando pecado, até mesmo o simples ato de comer pode virar pecado. Na verdade é triste, o fato de Deus tenha que dizer a nós, seus filhos, recomendações como no capítulo 4, dizendo não mintam, não furtem, e aqui dizendo em capítulo 5, não se embriaguem.
não seria necessário, mas Deus, conhecendo o nosso coração, Ele sabe que o nosso coração é carnal e é capaz de fazer coisas, né, que desagradam a Ele. E também Deus sabe que o diabo está ao nosso redor, né, querendo aproveitar qualquer oportunidade que possamos ceder e assim nos prejudicar. Por isso as exortações, as recomendações: fique firme, foque, né? Veja como você está vivendo, analise, tire coisas que estão prejudicando a tua vida com Deus. Porque nada é mais importante na vida do que descobrir a vontade de Deus e praticá-la. Esse é o propósito. Assim, olhando essas diretrizes que Paulo apresenta, ela visa a minha e a tua saúde espiritual e moral, né? Tanto para nós individualmente e, em consequência, na vida da igreja. A vida espiritual da igreja será saudável se os membros tiverem vida espiritual saudável, individualmente. Vida moral saudável. A igreja também terá uma vida moral saudável. Se você faz parte de uma igreja, e é uma igreja de Jesus, então, sendo membro de uma igreja, que ela não é tua igreja, ela é a igreja de Jesus, temos a responsabilidade de amar e cuidar dela como Cristo ama e cuida. E isso fazemos quando cuidamos de nós mesmos e cuidando para que a igreja viva com saúde em todos os aspectos. Deus quer que nós o imitemos no amor, o imitemos no perdão, o imitemos no sacrifício e na santidade. Porém, há tantas coisas acontecendo ao nosso redor, há tantas tentações, né? Tantas atrações que querem nos afastar desse propósito. Mas a boa notícia aqui que Paulo revela é que nós não estamos sozinhos nesse propósito. Porque humanamente seria quase que impossível nós conseguirmos evitar cair em tantas tentações ao nosso redor. Mas Paulo, ele diz que nós não estamos sozinhos, que nós conseguiremos imitar a Deus, o nosso Pai, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia, né? O Espírito Santo. Porque não bastaria Deus proibir coisas que Ele sabe que vão nos fazer mal. Ele sabe. Ele apresenta então uma alternativa, né? Um socorro, onde nós podemos encontrar satisfação em Deus e que vai nos permitir viver aqui um pouco do céu, aqui na terra. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo nos permite viver o céu no nosso coração, aqui na terra, né? Paulo escreve, Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses 3 versículos aqui, em pequeno texto, merecem uma outra mensagem, que é tão profundo que é, né? E o meu tempo aqui já está indo, né? Mas eu quero apresentar brevemente as ideias principais desse texto magnífico aqui, né? O apóstolo Paulo faz uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Perceba que em ambas há uma mudança de comportamento. A pessoa embriagada pelo álcool, ela perde o controle de si mesma, fica sujeita, né, a atitudes que podem prejudicar a si mesmo e prejudicar outras pessoas. Imagine um motorista alcoolizado, causa tanto problema, né? Por outro lado, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela ganha o controle de si mesma, ela fica lúcida, sábia, tem clareza, tem equilíbrio. É um contraste, né? E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter resultado, como diz do verso 19 a 20, vai haver resultado inclusive na igreja, na celebração, na comunhão, diz o texto.
Porque uma pessoa cheia de Espírito, o resultado é que haverá uma comunhão pura e não há lugar para inveja, nem fofoca, nem intriga, nem ressentimento. O resultado também na igreja dos membros cheios de Espírito é que a adoração ao nosso Deus será cheia de emoções, cheia de entusiasmo, vibrante, em verdade. Também o crente cheio de Espírito não será um crente queixoso, que murmura, mas um crente que agradece, cheio de gratidão. Então, por fim, uma pessoa cheia do Espírito, o resultado da sua vida em consequência na igreja, ela não será arrogante, não será soberba, haverá humildade, né? Compaixão. As pessoas cheias de Espírito vão ter o caráter de Cristo, serão mais mansas, com o coração mais humilde. Por isso que Paulo vai dizer, não percam tempo vos embriagando, ao contrário, busquem ser cheios de Espírito, porque aqui, uma vida cheia de Espírito é muito melhor. E Paulo escreveu algo semelhante aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, e eu também vou ler na versão da Bíblia Viva, que diz assim, eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estarão livres de suas pressões. Sempre viveremos essa pressão, não é? Entre o desejo da carne e o desejo de fazer a vontade de Deus. A orientação principal aqui do apóstolo Paulo é deixem-se encher do Espírito Santo, que deve ser uma ação diária e contínua, não é um momento único. Todos os dias devemos desejar ser cheios do Espírito Santo. No restante do capítulo, Paulo apresenta orientações aqui para o casamento, baseando no amor e cuidado de Cristo com a sua igreja. Não vou falar aqui sobre o casamento, né? É outro assunto. Aqui quero mencionar, salientar como que é o relacionamento, como é o cuidado de amor que Deus tem para conosco, para com a sua igreja. Verso 22 e seguintes, vou citar algumas partes aqui. Paulo vai dizer, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Também, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, assim os maridos devem se entregar, né? Mas Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E ainda sobre o cuidado, né, do marido sobre a esposa, Paulo fala do cuidado de Jesus sobre a igreja, onde Paulo diz que Jesus alimenta e cuida do corpo de Cristo, que somos nós, né? Pois nós somos membros do seu corpo, diz o apóstolo Paulo. Então aqui, chegando ao final dessa mensagem, desse estudo aqui, a igreja é comparada com uma esposa de Cristo. E como esposa, ela recebeu, continua recebendo e continuará recebendo, né, as demonstrações do amor de Cristo. No passado, Cristo se entregou pela igreja. Atualmente, hoje, Cristo está cuidando da sua igreja, purificando a sua igreja, alimentando cada um de nós, a sua igreja, nos preparando para um maravilhoso encontro
que acontecerá no futuro, quando Jesus se apresentará a nós, igreja, membros do seu corpo, e a igreja, então, como diz o texto aqui, Paulo, será uma igreja sem mancha, sem mácula, sem pecado, né? Mas uma igreja gloriosa, onde você e eu faremos parte. Não nos percamos nesse caminho, continuemos firmes nesse caminho, buscando sabedoria de como viver o dia a dia, viver essa vida com Cristo, como vimos até agora nesse capítulo, onde seremos revestidos da perfeição de Cristo. Amém? Em Apocalipse 2, lembra no início, quando o apóstolo João mencionou que a igreja tinha abandonado o primeiro amor, João traz a palavra de Jesus dizendo à igreja de Éfeso: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, volte ao cuidado, volte ao amor, firme-se na fé. E ainda diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Continuemos, cada um de nós, firmes na comunhão com Deus, pela oração, pela palavra, e tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Escolha a maneira certa de viver, conforme registrado aqui pelo apóstolo Paulo, e também no capítulo 6, que ele vai dizer, nos revestindo da armadura de Deus para resistir o dia mau. Vamos ouvir e adorar a Deus com um louvor. Não somos nada sem ti, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a escolher, a sabermos viver de uma maneira correta, Pai. Que não nos percamos no nosso caminhar, que continuemos firmes e fortes na fé, no amor a Jesus, no amor às pessoas, assim como a Tua Palavra nos revelou hoje, Pai, que possamos estar imitando ao Senhor no amor, imitando no perdão, no sacrifício, imitando o Senhor na santidade e buscando viver essa vida com a ajuda do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem nos encher cada dia, vem nos capacitar a viver a vida cristã, a viver essa vida que o Senhor desejou e sonhou para cada um de nós. Oro por mim e por todos que me ouvem, que compartilham dessa oração, para que o Senhor os fortaleça e os abençoe a cada um, e supra todas as suas necessidades. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa é a minha oração por você e vivamos firmes e fortes na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.